Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, nossos espectadores, como é bom estar com você. Eu, você e Joana de Ângeles, juntos, entrando em plenitude. E hoje nós vamos falar de um tema muito gostoso, muito bom: libertação do sofrimento. Como é que a gente se liberta do sofrimento? O que é preciso? Qual o tipo de compreensão que precisamos ter? Será que é só a compreensão sobre as coisas de Deus? Ou será que temos que compreender também sobre nós? Para falar sobre isso, temos hoje uma convidada muito querida, muito especial, uma das diretoras do Seja Barra. Ela é terapeuta e vem bater um papo com a gente. É Denise Reis. Seja bem-vinda, Denise, tudo bem? Oi, Iraci, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para a gente bater um papo bacana sobre sofrimento, né? É um momento difícil, complicado. Exato. Mas tem chance da gente se libertar, né? Disso Oi, tudo, né? como? Pois é. Sofrimento não faz parte da nossa vida, não é verdade? Não, a gente é que escolhe. Denise, até que ponto a fé religiosa ajuda a diminuir a dor e o sofrimento? Bom, a fé religiosa é uma questão delicada, porque muitas pessoas confundem o estar indo a determinado local religioso com fé religiosa, o que não é uma verdade. Exatamente. Né? A fé é um exercício interno de saber que aquilo ali acontece de verdade. É um exercício mental de busca daquilo que a pessoa sabe que pode acontecer se ela tiver a certeza de que vai acontecer. Ela pode ter a fé nela mesma, assim como ela pode ter a fé no Criador dela, assim como ela pode ter a fé em Cristo. Mas a fé é um movimento interno que a pessoa faz para que ela possa reunir as energias necessárias para praticamente plasmar que aquilo aconteça. Por isso é que quando a gente fala de fé, a gente não pode ter dúvida, porque a própria dúvida faz com que aquilo não se concretize. Exato, né? Exato. Então, assim, a gente vai pensar no que acontece com a gente internamente, com o que acontece muito energeticamente, né? E aquilo que o universo nos oferece, porque Deus coloca isso à nossa disposição. Se eu sei que uma coisa é possível de acontecer, e se eu tenho certeza que se eu tiver a determinação para que aquilo aconteça, aquilo vai acontecer. Nos falta força necessária para ir atrás por falta da crença, por falta de acreditar. Então, quando a gente fala da fé religiosa, é que a religião é um caminho para que a gente acesse tudo isso. Mas não necessariamente precisa ser através de uma religião, e sim de uma espiritualidade que é você com você mesmo, se saber como um ser transcendental, né, transcendente a tudo isso que os nossos olhos e os nossos sentidos têm contado. Somos Exato. Muito mais do que isso que nos apresentamos. Quando a gente toma consciência disso, a gente vai muito mais além, né, do que somente dizer que tem uma religião ou frequentar determinado templo ou casa espírita ou igreja. O simples frequentar não quer dizer que você movimente as suas forças de fé. Mesmo porque é impossível qualquer pessoa ter fé, seja em Deus, Jesus, sejam nos mentores espirituais ou santos, seja lá o que for, se ela não tiver fé nela mesma. Nela mesma. Porque a fé dela é que movimenta ela caminhar, ela progredir, né? Eu me lembro sempre no tratamento espiritual que, como são muitas orações, uma das orações que você sempre fala é aquela de que uma virtude me tocou, né?
o que é isso? É justamente o movimento da fé, da certeza daquela mulher no Evangelho, que quando toca Jesus, ela sabe que está curada. Ela tem certeza. Então, é a nossa força de saber que em determinado momento a gente não precisa mais do que saber que aquilo pode acontecer. Perfeitamente, né? Com certeza. Como fica, então, a situação daqueles que são ou ateus ou agnósticos? Como é que fica a situação deles diante da dor? Pois é. Nada contra, a gente sabe que, né, todos têm um caminho, escolhem os seus caminhos, mas é bem mais complexo. Então, por exemplo, quando a gente vê no consultório, né, uma pessoa que tem já uma conscientização de si mesmo, né, como a gente falou, de ser transcendente, de, às vezes, da vida, né, que continua, ou que ela tenha algum movimento em relação à espiritualidade, seja da forma que for, né? É muito mais fácil de você tratar do que uma pessoa que não tem, que tem uma série de resistências justamente por ela olhar para o materialismo de uma forma mais concreta. Então, ela acaba ficando descrente dela mesma. Exato, né? Então, não é que é impossível, não é. Porque ela pode ter a vontade, né, a força da vontade, a vontade que move o espírito para que ela possa sair de determinada situação. Correto. Né, e acreditar em algumas situações como a energia, fora de qualquer coisa que esteja ligado a Deus ou a espiritualidade. Mas não é impossível. Mas fica mais complicado. Então, se a gente for botar numa proporção, realmente a gente percebe que as pessoas que começam a ter um entendimento melhor daquilo que elas são, o que elas estão fazendo aqui, qual é o propósito da vida, né? Se a vida continua, se tem um ser que cuida de nós, né, que nos criou, fica muito mais fácil. Aí o trabalho flui de forma diferente. Aí a coisa roda, funciona, né? Funciona, tem que ter aquela força que movimenta. Exato. E na situação dos acometimentos por enfermidade. Quando passamos por um momento de enfermidade, a gente fica mais sensível, né? É um momento que nos deixa assim delicados, emotivos, carentes, frágeis, né? Como é que fica a busca da cura nessa situação? Então, Iraci, você sabe que o que a gente mais percebe é que é justamente nesses momentos de dor que a gente busca a nossa força maior, porque a gente fica mais fragilizado. Por estar mais fragilizado, a gente precisa de uma ajuda. Exato. Né? Então, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar Jesus, a gente vai buscar o nosso Pai, a gente vai buscar ajuda no centro espírita, no atendimento fraterno, a gente vai buscar a igreja, vai buscar alguma coisa que a gente diga assim, meu Deus, tem que ter algo que me ajude porque eu já não tenho mais forças. Né? E ali a pessoa vai trabalhar essa espiritualidade dela e vai entender essas forças que vão além do corpo físico, da doença no corpo físico, ou muitas vezes a doença mental. Exato. Então é quase como se ela se agarrasse a alguma coisa, é como se uma pessoa caísse num poço. Né? E para ela sair sozinha fica muito difícil. Então ela pede uma corda. Ela pede uma escada, alguma coisa para ela ter ajuda para subir de volta. Então aquela corda ali é jogada, né? E ela vai subindo para que ela possa conseguir depois, de determinado ponto, usar suas próprias forças. Então a gente percebe que a dor é um mecanismo muito interessante, porque quando ela vem, ela facilita com que a gente se lembre que tem uma ligação maior com o Pai. E aí dentro, internamente, psicologicamente falando, a gente reúne justamente o que a gente precisa para conseguir sair daquele estado e lutar, né? Que é uma luta que a gente trava da gente com a gente mesmo. É um momento que é do para tudo e peraí,
alguma coisa não está bem, mas não é alguma coisa fora que não está bem, é alguma coisa dentro que não está bem. E quando alguma coisa dentro que não está bem, eu paro tudo para voltar a olhar para dentro, né? A doença, ela não é um castigo, ela é uma informação de que alguma coisa em nós não está funcionando. Exato. Então, ou é o nosso comportamento, ou é a nossa forma de pensar, ou são as nossas atitudes, né, do passado. Então, algo que a gente precisa transformar. Ela vem como informação. O corpo praticamente grita. Olha, ele tá dando sinal. Olha, né? Só, olha para mim, para de olhar para fora, olha para dentro, porque olha o que está acontecendo, tá tudo explodindo aqui, você tá achando que a vida tá linda aí fora. E acha que só o remédio vai funcionar. Exato. Mas é um convite à transformação. Então, a hora que a gente fica doente é justamente a hora que a gente tem que fazer as reflexões necessárias, porque a nossa cura não acontece só no físico, ela começa na mente. Então, é a mente que vai começar a trabalhar a cura que vai acabar no nosso corpo. O espírito é que vai começar a acionar os pontos de fragilidade para transformar isso. Porque se a gente for pensar aonde começou, né, a doença... Exatamente. A doença não vem do nada. A gente que faz a doença, né? Ela começou de algum desequilíbrio, né? Através da nossa moral. Então, se a gente começa a rever tudo isso, a gente começa a trabalhar justamente os pontos que a gente precisa para que o corpo fique curado, a mente fique curada. E não adianta fugir, assim, a gente pode mascarar com o que for. Se a gente só trata no corpo, a doença volta em outro lugar. Exatamente. E quando não volta, até no mesmo local, numa proporção muito maior. Né? A gente sabe que a emoção ela é fundamental nisso, porque ela é o carro-chefe, porque é a partir da emoção que a pessoa desenvolve o sentimento e, a partir disso, ela adoece o corpo e a alma, dependendo do lado que ela faz a opção de seguir, né? Não é brincadeira, não. Mudar de hábitos mentais faz com que a gente consiga transformar o sofrimento, porque nós sofremos, a doutora Anísia da Silveira diz assim, que nós sofremos 80% na nossa vida desnecessariamente, que é sofrimento nenhum que você tinha que passar. Porque dor é uma coisa, sofrimento é outra. Né? E a gente inventa sofrimento diariamente, né? De nada faz uma tempestade num copo d'água. E tem como sanar isso daí? Claro que sim. Isso que você falou foi super importante. Porque o que a gente mais vê é isso. A pessoa está sofrendo com o que ainda pode vir a acontecer. Joana também fala muito disso, né? Então, é sofrimento desnecessário, porque às vezes não vai acontecer. Não vai chegar nem perto daquilo e a pessoa está sentindo todos os efeitos colaterais do sofrimento que poderia vir a ter. Se a gente lembrar de uma criança, quando ela vai no médico tomar injeção, e aí ela berra, ela se descabela, ainda nem encostou a agulha, né? Mas o sofrimento dela já é tão grande. Que ela fala, eu sei que vai doer. Choro, e ela realmente sofre. E aí, às vezes, por algum médico, né, um enfermeiro um pouco mais habilidoso, que dá a injeção sem ela nem perceber, porque o grito e o choro já é um sofrimento tão grande que a enfermeira fala assim, já acabou. Aí ela fala assim, como assim já acabou? Já acabou? Mas o sofrimento que ela teve não foi por causa da injeção, mas do medo que a injeção poderia trazer. E a gente sofre por causa disso, pelo medo do que pode vir a acontecer. Medo de perder o controle, medo de não estar com tudo do jeito que queria, do jeito que projetou, medo de sentir dor, medo de sofrer. Você sofre pelo medo de sofrer. Né? E aí, assim, a gente vê que assim, toda essa dor, né, que se apresenta ali, todo esse sofrimento, né, se a gente começa a mudar mentalmente
aquele costume que a gente tem, né, de pensar negativamente, de sempre achar que vai acontecer tudo de ruim, a gente começa a transformar assim. A gente tem o último livro da Joana, que é a Psicologia da Gratidão. Quando você vai lendo ele vai transformando o nosso pensamento de sofrimento em gratidão. Que é excelente para as nossas curas. Então, a partir dos capítulos, de diversas maneiras, diversos assuntos, ela vai trabalhando isso dentro da gente para que a gente possa inverter o nosso pensamento. Aquele costume que a gente tinha de pensar das coisas tudo negativamente, porque fulano falou assim comigo, isso é horrível, eu estou sofrendo porque a pessoa não gosta de mim, ou então, porque no trabalho foram injustos comigo, né? Quando a gente começa a pensar de forma diferente. Exato. Puxa, que bom que eu tenho um trabalho. Tá certo, meu chefe é chato, ainda não viu o valor que eu tenho, mas eu vou ver o valor que eu tenho. Porque eu sou grata aos valores que eu tenho, sou grata ao trabalho que eu tenho. E aí você começa a inverter. Você começa a criar hábitos mentais diferentes daqueles anteriores. Quando você faz isso, você muda a sua energia. Total, nossa senhora. E a sua energia é que vai fazer com que as coisas fluam de forma diferente. Você sai da crosta que está ali perrando, né? Então, se eu tô com uma energia sempre para baixo, sempre negativa, sempre pensando pior, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo o pior acontecer. É o que tá dentro que vai acontecer, vai fazer com o que tá fora acontecer, né? O que tá fora é um reflexo do que tá dentro. Você vai mentalizando, progredindo aquilo na sua psicosfera, na sua forma mental, e depois vai falar o quê? Tá vendo? Não falei que ia acontecer isso. Ainda gosto de mostrar que tinha razão. Exatamente. Então, quando você muda isso, a vida começa a ficar mais leve, as coisas começam a fluir, você abre espaço para a energia funcionar da forma que tem que funcionar. Exato. Então, não adianta dizer que não somos responsáveis pelo nosso sofrimento. Nós somos responsáveis. E como? Então, a proposta de mudança que Joana faz é muito bacana pra gente. Basta a gente comprar a ideia. É que muitas vezes a gente se compraz no nosso próprio sofrimento. Se eu sofro, vitimização, né? O outro vai prestar atenção em mim. Exato. Ele vai me dar atenção, né? Eu vou dar uma razão para eu não fazer determinadas coisas. Sou a coitada, a sofredora. Então, é justamente a autovitimização que a Joana sempre fala que é a pior coisa que a gente pode fazer com a gente, porque a gente tira todas as nossas potências, as nossas forças. A gente se diminui diante da grandeza que Deus nos fez. Exatamente. Então, isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Toda vez que você encontra alguém, a pessoa fica ali. Porra, como é que você tá? Porque eu tô muito mal, porque acontece isso, porque eu tô sentindo essa dor aqui. Até se arrepende de perguntar como é que tá. Tá sempre nesse pensamento. É justamente isso que a gente precisa lembrar. As coisas podem estar pegando fogo. Se a gente mudar a nossa mente, a gente começa a fazer a nossa vida mudar. Exato. Meditação ajuda, higiene mental, através de leituras edificantes, deixar celular de lado, deixar televisão, jornal do lado, né? Perfeitamente. E começar a unir as forças que estão disponíveis para a gente através da natureza, né? Da comunhão com Deus, de palestra, de curso espírita, de crescimento interior. Senão não dá, senão fica tudo muito pesado. Então eu tô sempre vivendo nessa sombra, nessa nuvem negra, então eu vou mudar. Eu vou para debaixo do sol. Onde está o sol? Exatamente, com certeza. E até que ponto os comportamentos influenciam nas dores, não no sofrimento, mas nas dores físicas, dores emocionais? Eles são automáticos, né? Parece até uma coisa assim que vem imediatamente. Vamos pensar assim. A gente tem tantos comportamentos diários, eu não vou falar dos grandes, os que trazem realmente problemas, até se arrastando para várias existências. Vamos falar dos pequenos. Então, vamos supor assim,
Alguma determinada situação no trabalho me causou uma inveja. Eu não reconheci que eu estou com inveja. Ninguém sente inveja. Os outros sentem da gente uma inveja desesperadora, mas a gente jamais de ninguém, Pois né? E aí eu começo a olhar com implicância para determinada pessoa. Essa implicância vai gerar um comportamento em mim de fazer uma fofoca, de tentar diminuir aquela pessoa para o chefe, para os meus colegas, né? Uhum. Às vezes até inconscientemente, mas isso acontece muito. Só que isso, Iracy, vai contra justamente o amor que a gente tem que trabalhar dentro da gente. E isso automaticamente nos traz problemas físicos. Não mina o outro, mina a si mesmo. Porque é energia pesada que vai se depositando nos nossos órgãos, né? Uhum. Então eu começo a ter efeitos colaterais. Eu começo a ter azia, né, gastrite, eu começo a ter dor na coluna em determinados pontos, eu começo a ter problemas, né, em relação não só aos órgãos, mas aos membros, né, que começam a ter dificuldade ali no caminhar, que é de que forma eu estou caminhando? Eu estou caminhando de forma certa. Aquela dorzinha que começou aqui, não sei porquê, eu não fiz nada, mas como assim? Dores de cabeça, dificuldade de respiração. Então, assim, isso tudo dor no joelho, alergia, né? Exato. Isso tudo, a psicossomática, ela olha com muito cuidado, porque todos esses são reflexos desses comportamentos que a gente vai tendo, pequenos comportamentos, mas que vão tendo efeitos imediatos sobre nós. Né? Então, quando alguém senta e diz assim, eu estou com um problema, eu estou mal, eu tenho que ir no médico porque me deu sinusite, ou eu estou com uma tosse que não para. E aí a gente começa, tá com tosse? O que você não consegue botar para fora? Exato. Né? O que você tem aí dentro que você está trancando, que você está tendo necessidade de botar para fora? Você começa a trabalhar o lado psicológico. Porque aí, essa necessidade de botar para fora diz sobre um comportamento que ela teve, que ou aconteceu de forma errada, ou não aconteceu, e deveria ter acontecido. Então, os nossos comportamentos, eles têm sim um efeito muito forte no nosso corpo físico, o que causa dor e sofrimento. Com certeza. A dor emocional, ela é registrada na ressonância magnética, né? No mesmo local no cérebro que a dor física se apresenta, onde na ressonância aparece o movimento que a pessoa está sentindo dor em algum lugar no corpo, a emocional registra da mesma forma, né? Então, é sinal que isso está rondando e vai acionar algum órgão que esteja em fragilidade ali, né, na situação. Denise, e que valores é necessário que a pessoa saia em busca para que ela tenha uma existência mais saudável, mais palpável? Olha, a gente tem um guia tão bom para isso. Tem lá uma parte do Livro dos Espíritos que fala das leis morais. Né? É ótimo. De qualquer forma, é muito melhor a gente ouvir o nosso coração e o que a gente sente que está certo, que está errado, porque as leis estão gravadas dentro de nós. Perfeitamente. Né? Então, é o que a gente fala sobre o nosso self. Muitas vezes a lei da Terra não condiz com a nossa lei moral interna. Vamos supor que você esteja falando de uma lei de algum determinado país que moralmente você não aceita, o que acontece muito, né? Tem país que aceita o aborto, mas você aceita? Você acha que está certo? Então, às vezes, a gente precisa ouvir o nosso coração para a gente ter a atitude correta, o que a gente sabe que é aquilo que está fazendo o nosso caminhar mais certo, mais seguro. Quando a gente infringe essa lei, que é a lei de amor, que são várias leis que já estão gravadas dentro da gente, que é o que a gente chama da lei do self, né? E não a lei da Terra, ali a gente está caminhando muito mais assertivamente, evitando sofrimento. É isso aí, nós vamos para um pequeno intervalo, um cafezinho rapidinho e voltamos já, não saia daí.
Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com uma convidada querida, uma convidada especial, que é a terapeuta Denise Reis. Denise, a gente passa agora momentos de muitas dificuldades, né? Não diferente de antes, porque sempre vivenciamos a perda, né? Entre aspas, né? A partida de uma pessoa querida, de uma pessoa amada, de amigos, enfim. E hoje os olhos estão muito mais voltados para essa perda, para essa situação. Como encarar o sofrimento diante do desencarne das pessoas que amamos? Essa é uma dor que dilacera a alma, né? E tem acontecido com uma certa frequência aos nossos olhos, né? Porque ela sempre aconteceu. E, na verdade, vai acontecer em todos os momentos da nossa vida, porque a gente ainda não descobriu quem ficou, né? Porque não é aqui o o nosso único lugar. caminho certo, é a morte. Mas o espiritismo, ele parece que ele é uma luz para a gente, né? Ele realmente nos consola diante disso. Porque a gente sabe que a vida não termina. A gente sabe que é uma passagem para outro plano, mas que não tem o fim. A gente vem para essa viagem, mas não quer voltar da viagem, né? Então, evitar esse pensamento de fim é o primeiro passo para que a gente possa trabalhar a nossa mente diante desse sofrimento. Porque a coisa do acabou é uma falsa... Não existe. Não existe. É uma falsa concepção que foi nos trazida em determinados momentos das nossas existências anteriores e que, mesmo sendo espírita, isso ainda permanece arquetipicamente dentro das nossas mentes, né? Sim. Então, a gente vai trocando aos poucos, porque o período de luto ele precisa ser vivenciado. Não adianta a gente dizer, não, eu sou espírita, a vida continua, eu não vou sentir nada. A gente vai sentir. Porque a separação dos 5 sentidos, enquanto a gente está aqui encarnado, ela é muito difícil. Eu não vou poder ouvir mais, eu não vou poder ver mais, não vou poder tocar, não vou poder abraçar. E isso traz uma dificuldade grande. Mas é provisório. É um período, né? Mas a gente trocar esse sofrimento pela gratidão de ter podido viver aquele tempo com aquela pessoa, de agradecer os momentos felizes, de agradecer o quanto que aquela relação te fez bem, né? O quanto houve troca, houve crescimento, que houveram dificuldades, mas houveram alegrias. Isso é muito salutar. Então, é aquilo que a gente estava falando no outro bloco, que é a psicologia da gratidão que a Joana traz. É quando você começa a trabalhar olhando pelo outro lado. Puxa, que bom que pelo menos por esses tantos anos a gente conseguiu viver junto. A gente vai ficar agora um tempo afastado, mas isso fortaleceu ainda mais a nossa relação, os nossos laços de amor, que vão continuar. Então essa mudança de pensamento em cima de uma coisa muito fúnebre, né? Muito mórbida, que vinha anteriormente como fim, perda, essa palavra é muito ruim. É muito perda forte. de alguém. Ninguém perde ninguém, porque as pessoas ainda estão ligadas pelos laços de amor. Então, quando você começa a trabalhar isso interiormente, você começa a aliviar essa dor e, aos poucos, saindo daquela coisa muito pesada que a morte traz naquele momento e começa a trazer a alegria de poder um dia ter um reencontro mais feliz. Com certeza. E valorizar os bons momentos, as experiências agradáveis, as superações que tiveram juntos, as alegrias, o lado bom, né? Porque não devemos nos lembrar da pessoa que partiu antes de nós, somente isso, com tristeza, dos momentos tristes, das coisas tristes. Não, essa não é a pessoa. E às vezes a gente até fala, coitado, como se a passagem que se faz fosse alguma coisa o corpo ruim. só.
né? Como se tivesse deixado muita coisa aqui. Isso é ainda a mente que está vivendo muito no materialismo. Porque se a gente sabe... porque a gente fica nessa de corpo físico, isso do que daqui tem foi aqui, embora, não tem tá mais mais o carro, não aqui. tem mais a casa, não tem mais a família, não tem mais a diversão, para onde é que foi? Não é nada disso, isso é uma ilusão. A gente, como espírito, a gente tem recursos inimagináveis. Exatamente. Né? A gente que fica encarcerado no corpo físico, se arrastando pela terra, através de várias dificuldades para que a gente possa crescer. Mas ao desprender desse corpo, a gente vai voltar para o nosso estado normal. Exato. Então não tem esse pensamento de coitado, né? Morreu. Não, começa a mudar essa forma de pensar, que não condiz com a realidade, né? Não condiz com o que nós espíritas já conhecemos, mas muitos de nós ainda não internalizamos esse pensamento. De jeito nenhum. Enquanto a morte, o falecimento, o desenlace está rodando a uma certa distância da minha pessoa e das pessoas que eu convivo, que eu amo, eu trabalho muito bem isso, então, não, isso daí é leve, não existe a morte, não existe. Quando começa a rondar na minha proximidade, então daí, mas é uma perda irreparável. E não, na realidade não é isso, não né? É perda. Porque nós falamos da vida como o corpo físico somente. E o corpo físico morre mesmo. Ele acaba, ele se desfaz, porque o que vem da terra, a terra volta, o que vem do céu, ao céu torna. Né? Então a gente tem essa visão e a gente sabe que a nossa mente, a nossa consciência é que é a vida, né? Que ela continua, ela é eterna. E que foi o maior presente que Deus sim. nos deu. Sermos eternos e continuarmos a nossa jornada aí. Mas as pessoas pensam na eternidade como alguém lá dormindo, tá parado, vai ficar lá pendurado nas nuvens, balançando a perninha, fazendo nada. Isso é eternidade. Não, vai ter muito trabalho, né? Fala sério. Não, vai cada vez ficar menos parado, na verdade é essa. Eu falo, se as pessoas tivessem, durante algumas frações de segundo, a oportunidade de ver quem está ao seu lado no invisível, ia ter uma outra imagem da vida, uma outra visão da vida. Pena que nem todos têm essa oportunidade, né? De que forma, Denise, o serviço do bem pode influenciar nos sentimentos e que realmente significa pelo amor ou pela dor? Vamos lá, traz aí a resposta. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Eu vou só te perguntar uma coisa. Você já viu algum livro espírita, ou pelo menos algum livro de Joana, que não fale sobre o serviço no bem? Não tem. Todos eles têm. Quando a gente fala sobre fora da caridade não há salvação, é porque não há nossa salvação sem isso. É a gente tirar o olho do nosso umbigo e a gente começar a olhar para o outro, para o próximo. E nada melhor para sanar o nosso sofrimento, e eu vou até arriscar dizer o nosso mimimi, do que olhar para o sofrimento do outro, que às vezes é muito, mas muito mais duro do que o seu. Deixa o seu no chinelo. Você acaba olhando para você e dizendo assim, por que eu estou reclamando disso? Por que eu ainda acho que não posso fazer alguma coisa por alguém quando eu só tenho esse problema e olha a pessoa se apresentando aqui diante de mim com tanto problema e ainda assim conseguindo superar? Com certeza. Não é? A gente lembra do Amazonas Hércules, um amigo assim muito querido do coração, que tinha todos os problemas. A hanseníase, problema nos rins, problema no fígado, problema no intestino, não enxergava, ele tinha 20% de uma visão,
não tinha os dedos das mãos, não andava, não tinha os pés. Quer dizer, o que faltava nele? Ah, mas ele tinha uma alegria contagiante. Aí você fala assim, como é que a pessoa, em toda essa situação, tem essa alegria toda? É porque ele não está olhando para a situação dele e sofrendo com a situação dele. Ele passa a dor, mas quando não é a dor, também não é o sofrimento. E tem vários relatos de muitas pessoas que foram lá numa ânsia de ajudar e acabaram sendo ajudadas por ele, né? Sim, E chegava nossa. lá e encontrava uma sabedoria de vida que a pessoa até começava a mudar o seu próprio pensamento. E é nisso, Iraci, é nesse movimento de amar ao outro, de percepção de você mesmo, se espelhando no outro, né? Esse trabalho que começa a se transformar depois até num automatismo de amor, né? Que a Joana chama muito, é que ali é que está a nossa própria cura. Ela movimenta muita coisa dentro da gente. Sim. Ela movimenta hormônios, a ocitocina. Ela movimenta a alegria, a forma de viver. Ela trabalha a culpa. A culpa pré-existente que está instalada, todos você vai sanando a culpa. Você vai se vendo como atuante no universo de forma diferente. Isso vai trazendo uma autorrealização muito grande. Então, quando a gente fala pelo amor ou pela dor, é porque é uma escolha nossa. Com certeza. A gente pode ficar na posição de reclamar da dor, de ficar achando que somos os sofredores do mundo, que somos a vítima, que nada dá certo pra gente, ou a gente pode movimentar as nossas forças para aprender a amar, para trabalhar esse amor vai nos curar, e aí a nossa dívida perante o universo vai começar a ser sanada pelo nosso trabalho de amor. Exato. Então, aquilo que a gente fez, né, de grave, né, nas outras existências, de repente, nessa existência, ao invés de precisar sofrer, né, porque a gente causou o sofrimento, a gente vai se curar, vai amenizar esse sofrimento através do trabalho de amor. E não é numa troca. Não é isso. Não é. É simplesmente uma mudança de atitude que você vai ter. Eu posso ter a atitude de sofrimento, de sofrer, vir a sofrer com aquilo que eu fiz, ou eu posso inverter. Já que eu fiz o mal, agora eu vou fazer o bem. E aí a balança vai invertendo. É você com você mesmo. Com certeza. Nada melhor do que o trabalho no bem. Quem não está fazendo ainda alguma coisa de caridade, trabalhar em alguma coisa que realmente não gere o benefício, né, para o seu próprio não propague umbigo, esse benefício. Que é o benefício para o próximo, está fazendo o maior benefício para si mesmo. A pessoa que faz o movimento da caridade, a pessoa que faz esse movimento da generosidade, a pessoa é o primeiro a receber. Não é aquele que está ali na posição de necessitado, de pedinte. Nós somos sempre os maiores necessitados, né? O serviço no bem, a caridade, ela traz, na verdade, mais desgaste à pessoa, porque muita gente acredita assim, mas eu já não tenho tempo, eu estou super ocupada, ainda vou fazer isso, ainda vou trabalhar nisso. Nossa, aí vai desgastar. Olha, me irrita eu sair de lá estressada, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e eu estou sobrecarregada. Então, isso vai me desgastar demais. Não dá para pegar mais uma tarefa. Não. Caridade, eu prefiro doar lá o dinheiro, pronto, acabou. E aí? Então, a vida é feita de escolhas, né? E de percepção também daquilo que você realmente está fazendo. Então, quando a gente fala do sacrifício, né, no trabalho do Cristo, a gente está falando de sacrifício porque a gente está passando por uma pena ou a gente está fazendo o sacro ofício? Exatamente. Que é o como você pensa o trabalho no bem. A quem eu estou servindo? A quem eu estou me dirigindo nesse momento em que eu estou trabalhando a caridade?
qual é o meu objetivo em trabalhar com o próximo? E por que as minhas escolhas não podem estar voltadas também para isso, ou precisam estar voltadas só para as coisas terrenas? Então é uma escolha. A gente está escolhendo trabalhar muito mais porque a gente tem que ter o dinheiro para sobreviver, ou a gente está trabalhando muito mais porque a gente quer todo o luxo que o dinheiro pode oferecer? E será que esse luxo vai ser objeto de libertação do nosso sofrimento? Ou ele vai ser justamente aquilo que vai fazer a gente afundar no sofrimento? Exato. Então, quando a gente está nesse duelo com a gente mesmo, né, do tipo, não, o que eu vou estar abrindo mão para trabalhar para o outro, né? A gente está esquecendo da palavra que realmente quer dizer o sacrifício. Exato. Que é o sacrifício no bem, é o sacro-ofício. Não que que é o não tenha direito a conforto, Exato. a segurança, mas que tudo tem um limite. Não tem problema nenhum. Mas que a gente tem que voltar a botar na balança e perceber, puxa, para que está servindo a minha existência? Será que eu compreendi o valor da minha existência? Exato. Será que realmente eu estou conseguindo fazer as escolhas? Porque as escolhas, Iraci, pode ser até que em determinados períodos você tenha mais dificuldade por determinadas situações da vida. Mas ela não pode permanecer o tempo todo. Não. E as coisas da vida não podem se transformar num desculpismo para você não fazer o que tem que fazer. Que aí você não está conseguindo se enxergar dentro da sua própria problemática, né? Exato. Porque a gente dá desculpas, dá nomes que não são reais para as coisas, na verdade, usando uma máscara, uma camuflagem para aquilo, para a gente não ter a aceitação necessária e também não fazer o mergulho de autoconhecimento, né? Autoconhecimento é fundamental. Denise, por que o sofrimento está tão intimamente ligado às paixões humanas? Será que nós não temos direito a ter prazer? Prazer! A gente tem o direito? Pô, como assim? Prazer, não posso ter prazer porque eu sou espírita. Hã? A gente escuta isso, infelizmente. A gente ainda é muito necessitado ainda das paixões, né, terrenas, mas muito por uma ignorância espiritual ainda, né? E a gente vai ver diversos momentos da nossa própria evolução, onde a gente ainda precisa de muitos prazeres terrenos e onde a gente já consegue entender a felicidade de uma outra forma. Porque prazer é uma coisa, felicidade é outra. Total. Né? Então, a gente começa a ter a noção quando a gente começa a se conhecer. Então, assim, o que esses prazeres que está falando, né? Essas paixões, o que elas estão falando para a gente? Quais são os excessos que a gente acaba promovendo e danificando o corpo e a alma, que vai trazer justamente sofrimento, que a gente não está enxergando? Quais são essas ilusões que a gente ainda está mergulhado, ainda pensando que é aquilo que vai realmente fazer com que a gente seja feliz? A gente não está falando, Iraci, que não é permitido, não é nada disso, mas que a gente precisa pensar sobre. Então, eu gosto muito de ter carros maravilhosos, eu adoro andar de carro. Tudo bem, você tem direito a ter o seu carro, mas como assim? Será que você precisa de um carro que ostente tanto? Será que você está entendendo o seu valor pessoal para que você possa ter um carro que te dê o conforto para ir e vir, segurança para ir e vir, sem que você precise exagerar numa ostentação? O que essa ostentação está te dizendo para o seu ego? Quem você realmente é? Então, são nesses movimentos de entender o que as paixões estão nos convidando, que a gente entende como felicidade, é que a gente vai se perceber e vai entender que não é isso o nosso objetivo de vida. E que sim, a gente pode fazer uma viagem deliciosa, mas eu preciso viajar o tempo inteiro? Exatamente. Onde é que estão as coisas principais da minha vida? Aonde que eu estou botando mais força naquilo que eu estou fazendo na minha existência? Porque ao sairmos todos daqui, a gente vai contabilizar tudo isso.
O que a gente né? vai levar daqui? O que a gente vai levar? O que a gente vai deixar? Uhum. Então, é esse o pensamento que a gente precisa fazer, o trabalho de evolução, de autoconhecimento, de autopercepção, senão a gente mergulha nas paixões e fica lá. Nós podemos ter prazeres, sem dúvida nenhuma. Uhum. Prazer no alimento, prazer inúmeros, mas não podemos viver de prazeres. Viver de prazeres, né? A gente está fugindo do autoconhecimento e passando a viver uma fantasia. Uma fantasia, uma vida ilusória, e que é justamente isso que vai nos trazer o sofrimento lá adiante. Denise, a humildade tem a ver com felicidade? Tem a ver com felicidade, sim. A gente brinca que humildade é saber exatamente quem você é. Nem mais, humildade, nem menos. Vamos deixar bem claro aqui que humildade não é pobreza, tá? Não tem nada a ver com situação socioeconômica. Por quê? Porque a pessoa pode ser extremamente pobre, paupérrima, e ter o nariz empinado do cão. Humildade zero, orgulho total. E como a pessoa pode ser muito rica, muito milionária e ser extremamente humilde. Então não adianta a gente olhar para uma pessoa e falar: mas fulano é humilde, coitadinho, pobrezinho. Não, ele não é. Ele é pobre. Não humilde. É outra coisa. Agora, se ele é ou não humilde, não tem a ver com o que ele carrega no bolso, né? Então vamos lá. Então, quando a gente brinca assim, é saber exatamente quem você é, nem mais nem menos, a gente ali engloba um monte de coisa. Vamos primeiro para o ter e ser, né? Sim. Então, olha o que a gente estava falando antes, né? Se o carro que eu preciso ter é um carro que ostente uma posição que vai dizer qual é o meu valor, eu estou tendo humildade? Eu não estou tendo humildade. De jeito nenhum. O que eu estou querendo é valorizar quem eu sou através da matéria. Mas eu não sou nada diante daquilo. Exato. Né? Quando eu começo a tomar consciência de quem eu realmente sou, eu começo a não precisar desses subterfúgios, né? Dessa aparência, dessa postura de que me coloco acima dos outros para me sentir melhor comigo mesmo, para não me sentir tão pequeno. Por quê? Porque isso está intimamente ligado ao trabalho que você faz interior. Sim. Então vamos pensar assim, quanto mais evoluídos nós somos, né? Quanto mais coisas bacanas a gente não traz maior autorrealização pra gente? Quanto mais a gente vence os nossos desafios, enfrentando, vencendo a si mesmo, a gente não começa a se sentir mais autorrealizado? Com certeza. Quanto mais a gente vai se sentindo dessa maneira, menos a gente tem necessidade de mostrar isso para os outros. Exatamente. É um sentimento interno de felicidade nossa. Exato. Né? Então, menos a gente precisa gritar ao mundo que a gente é. Eu preciso gritar ao mundo que eu tenho não sei quantos títulos, não sei quantas faculdades ou cursos. Por que eu estou o tempo todo gritando? Eu estou buscando um valor em cima de alguma coisa porque eu mesmo não estou reconhecendo o meu valor. Se eu sei quem eu sou, eu simplesmente sei. Exatamente. Então, eu não sou aquilo que eu estou buscando mostrar, mas eu sou aquilo que eu sou. Então, é saber quem você exatamente é, nem mais nem menos. Se eu sei que eu ainda preciso desenvolver algumas coisas em determinada situação interna, eu vou lá trabalhar para aquilo acontecer. Mas eu vou me sentir inferior por isso? Não, eu simplesmente vou identificar que eu preciso de mais trabalho naquele ponto e vou trabalhar. Isso não faz com que eu me sinta coitado, inferior, com o ego amassado, com orgulho lá embaixo. Não precisa. E nem fingir que eu sou alguma coisa para ficar com orgulho em cima e não estar ali presente naquilo que é a minha verdade. Então, respeitar a sua verdade vai fazer com que você trabalhe o que precisa, com que você festeje o que já conseguiu. E esse é o melhor caminho para a felicidade. Com certeza, é isso aí. Que bom, que bom! Nós estamos fazendo esse trabalho de autoconhecimento e buscando realmente quem somos.
É isso aí. Nós chegamos ao final de mais um Plenitude. E, lógico, um momento muito especial. Denise, deixa uma frase para os nossos espectadores. Olha, muito mais do que se libertar do sofrimento é em busca da sua felicidade através de todas as forças que você tem dentro de você, já só esperando a sua decisão. É isso aí. Obrigada pela sua presença, por estar aqui conosco novamente. Obrigada, beijo a todos. Beijo. E a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha sempre em plenitude, vamos entrar em plenitude, nos tornando mais generosos. Para você eu deixo um beijinho cor-de-rosa. Muita paz.